Paz do Senhor, crianças. Vocês estão bem? Hoje nós vamos falar de um homem que foi muito amigo de Deus. A nossa história bíblica, ela se encontra no livro de Josué, no capítulo 1, a partir do verso 1 até o verso 9. E a lição de hoje vai falar sobre Josué, como nós estávamos falando as lições anteriores, de todos os amigos de Deus, homens que oravam e sempre pediam a direção a Deus diante de tudo que eles iam fazer. E Josué não foi diferente. Josué, ele sucedeu o lugar de Moisés, por quê? Moisés, ele estava liderando um povo no deserto durante muito tempo. Porém, como nós sabemos, Moisés, ele foi envelhecendo com o passar do tempo e seria necessário que alguém substituísse o lugar dele. E havia uma pessoa que estava ali sempre prestando atenção em tudo que Moisés fazia. E essa pessoa era Josué, um homem temente a Deus também, que prestava atenção, obedecia, e tudo que Moisés fazia, ele observava. Por quê? Ele sabia que um dia ele poderia também ser chamado por Deus para fazer algo muito importante. E assim aconteceu. Com o passar do tempo, as pessoas estavam ali andando no deserto para chegar até a Terra Prometida. Nós conhecemos bastante essa passagem, até que chegou o dia que Moisés ele veio a falecer e precisava que alguém substituísse o lugar dele. E Josué foi esse homem. Josué, ele substituiu o lugar de Moisés quando ele faleceu. As pessoas gostavam muito de Moisés, por isso elas sofreram bastante com a perca de Moisés, mas Deus, ele não desamparou o seu povo no meio do deserto. Por quê? Às vezes a gente se encontra em situações a qual a gente pensa que não vai ter uma saída, não vai ter um escape, mas Deus, ele preparou Josué para que não deixasse aquele povo à mercê, para que não deixasse aquele povo perecer no deserto, porque Deus havia prometido para aquele povo que eles chegariam à Terra Prometida. E quando Deus, ele promete algo na nossa vida, ele cumpre. Não importa o tempo que passe, não importa o tempo que demore, Deus, ele cumpre com tudo aquilo que ele promete. Mas Josué, ele estava muito preocupado. Por quê? Josué era novo, era jovem, então havia uma preocupação em Josué de substituir o lugar de Moisés. Por quê? Ele sabia que Moisés, ele foi um homem muito temente a Deus, ele foi um homem que orava sempre a Deus antes de tomar qualquer decisão. E Josué, ele fez isso. Ele orou a Deus e pediu a Deus direção, pediu a Deus o discernimento para continuar guiando aquele povo no deserto. E Deus falou com Josué, porque sempre que nós procuramos uma resposta de Deus, sempre que nós buscamos algo de Deus, ele nos responde. Mesmo que muitas vezes ele fique em silêncio, mas o silêncio de Deus também é a resposta nas nossas vidas. E Deus respondeu a Josué que ele capacitaria ele para continuar guiando aquele povo. Então Josué, ele ficou mais calmo, ele ficou mais tranquilo. E uma coisa que eu achei muito importante é o poder da oração. Porque às vezes a gente se sente indefeso diante de tudo que nós estamos vivendo no nosso país, na nossa nação. Nós estamos vendo que tudo que está acontecendo é por permissão de Deus, mas Deus, ele não deixa a igreja dele perecer. Deus, ele não vai deixar o seu povo desamparado. E ele nunca desamparou, mesmo nos tempos lá atrás, ele nunca deixava um homem fiel a ele perecer. E com nós não é diferente. Por mais que nós estamos vivendo por uma época onde está essa pandemia afetando muitas pessoas, algumas pessoas nós sabemos que já até morreram por conta dessa doença, mas nós sabemos que nós servimos um Deus que cuida de cada um de nós. Então, por conta disso, nós devemos confiar. Josué, ele passou a ter muito mais confiança em Deus, então até que eles conseguiram continuar caminhando no deserto até chegar à Terra Prometida. E uma coisa que me chama a atenção é porque vocês que estão estudando, alguns já estão na escolinha, às vezes em algum momento de prova, alguma atividade, vocês se sintam incapacitados de realizar aquela tarefa, mas façam como Josué fez, assim como eu, tia Dani, também já estudei, e existia algum momento de provas onde eu ficava, meu Deus, o que eu vou fazer?
e Deus ele nunca me desamparou. Então a mesma coisa com vocês, crianças. Sempre que vocês perceberem que estão passando por um momento difícil, seja na escola, seja porque vocês precisam de algo, por alguém que está enfermo na família, orem a Deus, porque quando Deus ele promete de fazer algo maravilhoso na vida do crente, ele realmente faz. Então, o que nós aprendemos com a lição de hoje é que sempre que nós estivermos aflitos com algo ou preocupados com algo, que nós busquemos a Deus. E nós estamos vivendo um momento no país de buscar mais a Deus. E que isso continue sendo cada vez mais presente na nossa vida, a constante oração. Porque nós sabemos que a oração do justo tem muitos seus efeitos. Então, aos olhos de Deus, todas as orações que sobem lá em cima, o Senhor ele trata de uma forma maravilhosa e sempre manda a resposta para nós que estamos aqui. O nosso texto áureo, ele é tão bonito e eu achei bem interessante porque tem até um hino que a gente canta que fala dessa parte desse versículo. Está em Josué, no capítulo 1 e o versículo 7, que fala: seja forte e muito corajoso. Então, que nós sejamos fortes e muito corajosos diante de tudo, de qualquer problema que nós formos enfrentar. Essa é a nossa lição de hoje, que vocês continuem orando para que as coisas melhorem, voltem ao normal. Já quero aproveitar e desejar um feliz Dia das Mães para as mamães. Crianças, se cuidem, continuem orando. A tia está com muita saudade de vocês e em breve nós vamos nos encontrar para ter um abraço caloroso e uma aula bem legal. Beijo, fiquem na paz do Senhor.